Bom dia, Enio Xavier. Bom dia, Zaidan. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós vamos discutir um assunto interessante hoje, Enio, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ele tomou uma decisão inédita sobre reintegrações de posses. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira, agora, dia 31, logo após as eleições, de uma forma inédita no país, humanizar qualquer reintegração de posse no Brasil. O magistrado pediu que os tribunais que tratam desses casos instalem comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial. O que significa isso, Enio? O assunto, que a gente vai trazer no programa hoje, que é exatamente a decisão lá do STF, que foi referendar o voto do ministro Barroso acerca dessa questão da reintegração de posse e também nas ações de despejo, os despejos, que porventura existam em andamento, que estavam suspensos por conta de uma decisão liminar lá do passado, ainda no auge da pandemia, Esta decisão foi tomada agora pelo plenário do STF, numa reunião, uma sessão virtual, como eles chamam, e foi tomada no bojo de uma ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um tipo de ação que está previsto na nossa Constituição para coisas excepcionalíssimas que possam acontecer dentro do nosso ordenamento jurídico e que exijam a intervenção do judiciário para que não haja um grande prejuízo, um prejuízo maior para a sociedade, isto em desrespeito às nossas leis e à Constituição especificamente. A situação que vivemos é essa. E o Zaidan já anunciou aqui o que é que ficou decidido aí. Por essa decisão, 3 coisas basicamente ficaram afirmadas, 3 coisas ficaram ressaltadas aí. Deixa eu só esclarecer para não perder nenhum detalhe. A decisão determinou mais ou menos um regime de transição, entre o que vai ser efetivamente feito com estas ações e a ordem que partiu para despejar ou reintegrar a posse de imóveis. Claro que tem diferença isso, Quem conhece o direito sabe que despejo é uma coisa, reintegração de posse é outra, mas no sentido comum é simples de se entender. Das duas coisas, quem está ocupando um imóvel que não é seu vai ter que desocupar, vai ter que sair. E aqui é o risco, pessoas ficando sem moradia. Eis então o problema estabelecido. E aí o que ficou decidido? Que todos os tribunais, tanto os de justiça, que são os tribunais dos estados, quanto os tribunais regionais federais, agora, por essa decisão do ministro e referendada pela Corte, STF, devem constituir comissões de conflitos fundiários. Quer dizer, trouxeram para dentro do judiciário um plenário. O plenário para discutir o conflito. É isso. Vão fazer o quê, esses plenários? Servir de apoio para o juiz. Vão ajudar o juiz nas decisões dele. Essas comissões, chamadas comissões, tem que elaborar uma estratégia para que essas reintegrações sejam de maneira gradual, escalonada, devagarinho. Ou seja, não vai chutar ninguém porta fora da sua casa. Primeiro tem que passar por esta mediação, Comissões de conflitos fundiários. É coisa, Que coisa. Onde a gente chega no Brasil? Eu nunca imaginei um dia poder assistir
uma coisa como essa dentro do Poder Judiciário. Claro que a gente tem plenários, claro que a gente tem uma lei de arbitragem, que pouco se usa no Brasil, né? O brasileiro ainda gosta muito da ordem de alguém, gosta de alguém mandando. Se não tem alguém arbitrando, mediando, parece que não tem muito valor a força dessa mediação, né? Tem que ter alguém para mandar, gosta de uma ordem. E nestas comissões devem participar obrigatoriamente, diz a decisão do STF agora, o Ministério Público e a Defensoria Pública, tá? E nas decisões administrativas sempre vão ter que ouvir as pessoas, previamente as pessoas que têm que sair das casas vão ser avisadas, não vai ser nada feito de sopetão, como diz, né? Assim, do dia para a noite, oficial de justiça e polícia na porta tirando as pessoas. Isso não pode ter, segundo a decisão do STF. Deu para entender mais ou menos, Aidan? Eu entendi que o proprietário que locou uma casa, é um exemplo, eu gostaria até de dar, que locou uma casa... Espera um pouquinho, deixa eu até... É bom. Esse exemplo que o Zaidan vai trazer não está coberto por essa decisão, tá? Essa locação de imóvel está fora, ele já separou. Então, locação de imóvel vai seguir como sempre foi. Normal. Então, aqui, quando ele fala aqui se trata de inspeções judiciais e audiências de mediação para essa... São desapropriações fundiárias? Em áreas, em desocupações coletivas, Aidan. Em áreas onde o impacto seja grande e atinge um grande número de pessoas. Não é para o caso de uma ação individual. Um momento bom. Eu acho que o pessoal da Vila Tupi deve estar assistindo esse programa. Um exemplo, a Vila Tupi. Exatamente, é esse exemplo? Exatamente. Um exemplo é a Vila Tupi, onde lá sim tem pedidos de reintegração de posse, inclusive muitos aí, salvo engano, já deferidos pelos tribunais para poder reintegrar a posse do imóvel para o proprietário, né? E nessas condições aí foram suspensas por causa da pandemia. O caso da Vila Tupi, que é um tinha local... uma decisão no próprio Supremo que durante o período da pandemia, até 30 de outubro, não se faria reintegração. Isso, é essa. Agora o ministro Barroso baixou essa normativa aí, com o apoio do plenário do Supremo, dizendo que não pode ser feito de impacto, e sim através de comissões. Você vê, né? O Zaidan usou uma expressão interessante aqui. Olha como fica no vulgo, no popular, né? Baixou uma normativa. Olha o que disse. Não baixou normativa. Porque ele propriamente, ele não pode fazer isso. Ele não pode legislar. Mas na prática foi o que ele fez. O Zaidan entendeu certinho o que aconteceu. Mas ele não podia fazer. Porque este papel não cabe ao STF. Deveria ser coisa do legislativo. Mas como o legislativo não fez, pelo ativismo judicial, eles acham que podem fazer. E assim está o Brasil há mais de 6 anos. Quando eles querem, eles regulam o que bem entendem. Quem governa é o Poder Judiciário. E, não obstante a esse aspecto, que eu só queria separar, o que o Zaidan está falando é correto. Você vai chamar um intervalo, mas vamos chamar o pessoal da Vila Tupi para assistir, porque esse é o exemplo. É o exemplo da Vila Tupi, é o exemplo que é interessante para a gente debater aqui. Muito legal, até porque o assunto é importante, pertinente ao momento que a gente vive. Amanda. Seguimos com as interações através das nossas redes sociais, aqui no nosso Facebook, Costa Norte ao vivo. A Lueli Regina Lopes mandou bom dia, assisto direto pela TV. Muito obrigada, você pode participar nas nossas redes ou mandar mensagem também pelo WhatsApp no número 13996666000. Aí a gente lê o seu comentário no ao vivo. A Cíntia Frioli mandou aqui: Enio, estou fechada para tudo. Ainda não acredito no resultado das eleições. Difícil acreditar. O José Luiz Silva Cruz mandou bom dia, Zaidan, Enio. Muito bom dia, José. Bom dia. Bom dia. Enio, eu gostaria que você falasse
ainda saindo um pouco do assunto, sobre uma polêmica, né, que aconteceu no governo do Rio Grande do Norte, não sei se você chegou a ficar sabendo, de um decreto, ele foi excluído já, mas seria sobre cadastro de imóveis privados, referente a pessoas que ocupariam, né, para fazer uma... como seria uma deslocação das pessoas que ocuparam imóveis privados para outros imóveis privados para tentar não deixar a família sem lares, algo do gênero. Eu não sei se você ficou sabendo, mas algumas pessoas elas deturparam, né, como sempre, e falaram que iriam invadir as residências das pessoas que moravam. Você pode dizer se o governo, nesses próximos 4 anos, isso pode acontecer? Porque chega muito para mim pessoas falando, nossa, vai ter um quarto vago na minha casa e o governo do PT vai jogar uma pessoa lá. Olha, isso está acontecendo muito. Tudo pode acontecer. Tinha coisa que eu imaginava que nunca fosse acontecer, né? E não é difícil não que isso possa, por algum motivo aí, ser tolerado, permitido, sei lá como isso aconteceria, mas é complicado. Não posso negar que isso não possa haver, não, viu? Eu tenho... Preocupa. Eu tenho 6 quartos vagos lá em casa. Não, preocupa. Tá, cabe bastante gente lá, voltou, Zé. Deixa quieto aí. Acho que eu vou vender a casa e mudar para um quarto só, eu e a Dinalva. Tá vendo? Pelo menos aí não tem ocupação, mas vamos lá. Eu gostaria de falar sobre essa questão aí que o ministro Barroso baixou aí decidiu, né, que não pode ser feita reintegração de posse sem que se instale aí uma comissão de conflitos fundiários composto aí pelo Ministério Público, Defensoria Pública e a Justiça, Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federal. Isso. Tá? E a gente tem aqui, nesse momento, um caso muito sério. Tá? Eu vou citar aqui porque eu acompanhei, você acompanhou. Acompanho ainda. Quando em 2011 veio uma ordem de reintegração de posse coletiva para que se fizesse a reintegração de posse daquela área da Vila Tupi ali aqui do Jardim Paulista aqui, tá? De mais de 200 famílias na época, tá? Aproximadamente 200 e poucas famílias, né? Que eu estou aqui em Bertioga há mais de 50 anos e essas famílias, muitas delas também já estão ali. Você que veio junto com o Padre Anchieta aqui, você acompanhou essas famílias também a se assentarem ali, ocupar seus terrenos. Hoje é um terreno ali que tinha uma família, hoje tem 3, 4 famílias, porque os filhos casaram, constituíram família, fizeram mais uma casinha dentro do terreno e assim sucessivamente, tá? De repente apareceu um proprietário, provou a legitimidade da propriedade, tá? Pediu a reintegração de posse, o prefeito da época, estou contando uma historinha aqui, que é a verdade, tá? Pediu a reintegração de posse, o prefeito na época constituiu uma comissão de habitação, até presidida pelo Luiz Blum, que morava lá na Vila Tupi, e aí eles fizeram uma comissão de moradores, constituíram uma associação, abriram um CNPJ, essa constituição, por intermediação da Prefeitura, Ministério Público, Associação de Bairros e a Justiça, fizeram um acordo com o proprietário, que provou ser o legítimo proprietário da área, e aí determinou-se ali um valor do metro quadrado, na época acho que 285 ou 300 reais o metro, se não me falha a memória, mas se alguém estiver assistindo aí, por favor, me ative aí, mas eu acho que foi em torno disso. E aí se estipulou isso e se estipulou um prazo para pagamento disso, tá? Em 5 anos, 6 anos, 3 anos, 4 anos, de acordo com as posses de cada um, porque foram feitos acordos individuais, não coletivos. Tá? E aí alguns pagaram na sua totalidade, já receberam
o seu título para fazer a escrituração definitiva da área, outros não pagaram por questões de dificuldades financeiras. Eu citei isso aqui, veio a pandemia, tiveram dificuldade, simplesmente pararam de pagar. Um erro. Poderia ter chamado o proprietário, vamos repactuar isso daí, ó. Estou desempregado, não posso pagar, em vez de 5 anos, põe para 10 anos, em vez de 500, faz para 200, e assim foi. Quem não fez o acordo, está a espada para reintegrar a posse, tá? A justiça para reintegrar a posse. Eu gostaria que você fizesse uma... E hoje o proprietário, Enio, pelo que eu sei, pediu reintegração da posse, mas não coletiva, ele só pediu daqueles que não pagaram. Isso, exatamente, foi bem pontuado. Agora, o pedido, o proprietário trata de forma individual. Como tinha sido feito um acordo no passado, o acordo tinha sido feito de forma coletiva, mas a adesão ao acordo é individual. Cada um dos moradores fez lá a adesão de forma individual, até porque os valores, né, que estão sendo pagos de alguns, né? Quase que a maioria pagou. São valores diferentes. São né? diferentes. Então... Terreninho de 5 por 10 vale um, terreninho de 5 por 20 vale outro. Isso, exatamente. Agora, no contexto geral, o acordo ele é um semelhante ao outro, né? Em valor, nas cláusulas estabelecidas. Até aí, claro que tinha que ser assim, né? Nesse instante, o que eles vivem é justamente isso, né? Como alguns descumpriram ou não fizeram o acordo, o proprietário pede a reintegração de forma individual. Só que que eu quero pontuar aqui, embora ele vá agir como se individual fosse, quem vai entender se isso deve ser tratado dessa forma ou de forma coletiva é o Tribunal de Justiça. São os tribunais que vão pegar essa decisão do Barroso e examinar nesse caso, porque são vários acordos, né, inadimplidos, que o proprietário tem o direito agora de fazer cumprir, pedir para o juiz, olha, quero que cumpra o acordo, que ele não cumpriu, né? Então, cumprir o acordo significa tirar a pessoa que não cumpriu a sua parte, que era pagar. Aí, muito provavelmente, o juiz vai atender o que está da decisão agora do STF. Ele vai estabelecer uma comissão, porque isso não atinge uma pessoa, atinge vários. Embora, sim, o proprietário vá tratar e está fazendo esse pedido de forma individual, é óbvio, ele só pode fazer assim, ele não pode fazer um acordo contra todos de uma vez. Agora é um por um que descumpriu. Embora seja essa, a reintegração vai atingir uma grande quantidade de pessoas. Vai ser um mandado para cada um, tá? Só para ressaltar. Não é um mandado coletivo. Agora... Só que nesse caso, eu não tenho a menor dúvida de que o juiz vai, ou o tribunal, se o juiz não fizer isso, ou o tribunal vai constituir essa comissão e vai chamar as pessoas para conversar. Melhora a situação para fazer mutuários? Eu acredito que, pelo menos, vai escalonar, vai estabelecer uma mediação para possibilitar, inclusive, que essas pessoas que não pagaram consigam pagar. Porque aí você falou muito bem, o direito do proprietário já está consolidado, garantido e referendado. Não adianta. Ele é, sim, o legítimo proprietário e tem o direito de receber, e se não receber, tem o direito de pegar o imóvel de volta para si. Isso já está acertado. Agora, como isto vai acontecer? É aí a diferença. Com esta decisão nova do STF, eu entendo, salvo o melhor juízo, que mesmo que os contratos sejam individuais, proprietário com cada morador que não cumpriu a sua parte ou não quis assumir o contrato com o proprietário para pagar o que é devido, nesse aspecto o judiciário vai tratar isso como se fosse de forma coletiva, até porque a própria Defensoria Pública que atua nesse caso também trabalha entendendo de forma coletiva. A Defensoria Pública que entrou com a ação,
que está manejando recursos nesse sentido, vai pedir a instalação dessas comissões, para que haja uma forma gradual de se entender, se reintegrar a posse justa do proprietário, mas também que não seja feito de forma abrupta. Professor, a reintegração de posse, caso seja realizada, ele está pedindo a reintegração da posse da área, o terreno, não do que foi construído lá em cima, ou ele precisa indenizar cada família que construiu? Não, ele não precisa indenizar cada família que construiu, porque desde que ele iniciou a ação, né, é o que eu entendo, quando ele inicia a ação, o proprietário, ele pede o imóvel de volta, a posse do imóvel, ele estabelece o que a gente chama de litígio. Então, dali para frente, tudo acontece por conta e risco de quem está lá. Se ele quer continuar, que ele quer construir alguma coisa, é o risco dele, não está autorizado pelo proprietário para fazer. E nessa condição, o proprietário não tem que indenizar ninguém. Ele não pode impedir que a pessoa construa, porque ele já fez isso, já fez esse pedido para a justiça, então ele não vai poder, lá, não vai estar obrigado, quer dizer, lá na frente, a indenizar quem construiu. Entendeste? Agora... Peguei o Zaidan comendo, mastigando. Não, legal. Agora, isso é uma ação contínua. Você, professor... Sim, são várias ações, Zaidan. Deixa eu só pontuar, vou voltar a falar. As ações são individuais, tá? O proprietário ele vai pedir para cada um dos contratantes com ele, que fez acordo com ele. Que estão inadimplentes. Que estão inadimplentes. Não é uma coletiva, tá? Precisa deixar isso bem apontuado. Agora, presta bem atenção. Você, tão bem quanto eu, porque você chegou em Bertioga junto com o padre José de Anchieta, então você, tão bem quanto eu, sabe o tempo que essa área foi ocupada. Tá? Sim. Pô, já pelo tempo que foi ocupada, eles não teriam direito a essa área, professor? Ó, Zaidan, isso já foi discutido, né? Aqui, quando eu conheço, sem dúvida, essa situação há bastante tempo, depois, né, na verdade eu conheço depois que você chegou lá do Maranhão, vindo no pau de arara, rolando, comendo calango pela rua, quando você chegou aqui em Bertioga. Não é bem Demorou assim. Um pouco depois, né? Aí você acha que sabe até antes de mim essa situação. Né? Ele veio do pau de arara, lá do coisa, no caminhão. Vim junto com o Lula, cara. Não fala isso. Aí ele chegou aqui e a gente já sabia, assim, dessa situação. Brincadeiras à parte, a coisa é séria aqui. Essa área foi ocupada por várias famílias há muito tempo atrás. Só que a ocupação não se deu também assim. As pessoas imaginam que, todo mundo foi lá e ocupou, buf, num instante só. Não. A ocupação dessa Vila Tupi aconteceu como sempre acontece aquela ocupação, não foi uma coisa programada, de invasores, de movimento de morador sem teto, nada disso. O que aconteceu ali é que devagarinho, né, a cerca do loteamento Oswaldo Cruz foi se estendendo, sabe? Sabe aquele negócio que a cerca cresce? 1 metro, 2 metros, 5 metros, daqui a pouco vai nos 50, daqui a pouco atravessou a área toda. E esta área veio sendo ocupada devagarinho. O proprietário intentou algumas ações lá atrás, né? Tentou desalojar algumas famílias, as ações são bem antigas e o processo de ocupação continuou a acontecer. O que houve, na verdade, aí é um misto, no meu modesto modo de entender, de judiciário lento, decisões judiciais que demoravam muito tempo para ser dadas, até porque naquela época nós não tínhamos nem comarca em Bertioga. Bertioga era a comarca de Santos, o fórum era em Santos, né? Então demorava mais ainda para você ter uma decisão aqui. E da outra maneira, né? Bom, se fosse o proprietário de uma área que começasse a ser ocupada, a primeira coisa que eu ia fazer é comprar arame farpado e cerca e cercar a minha área e impedir que se entrasse. Mas isso também não aconteceu. E aí as cercas dos outros foram crescendo. Não estou dizendo que é legítimo ou ilegítimo, é um conflito.
como todo conflito, né, as partes têm lá suas razões. Levaram tudo isso para o judiciário já. Foi examinado, foi feito perícia, foi feito tudo. E o Poder Judiciário reconheceu a propriedade em nome da família Trenche de Freitas. Isto é o reconhecimento do Poder Judiciário para organizar e trazer aqui para dentro da esfera da legalidade aquela situação. Então não cabe mais essa discussão do passado, quanto tempo. É óbvio, foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas não há posse ali que possa ser posse para uso capião, como a gente chama, para uso capir. Não há, simplesmente porque o proprietário está lutando para manter a posse dele. Então, nesse aspecto, quando há uma luta pela posse, é óbvio que a justiça vai dar para aquele que tem o título, aonde está registrado lá no registro de imóveis uma matrícula aberta em nome de alguém, que é esta família Trenche de Freitas, né? E aí não tem o que fazer, Zaidan, tá? Não adianta dizer, foi lá do passado. Sim, foi do passado, mais de 30 anos, algumas pessoas estão lá quase 40. Mas isso foi contestado há tempo atrás. A ação também não faz 1 ano. A ação judicial para reintegrar a posse é, sem dúvida, de mais de 30 anos atrás. Então não tem o que falar aqui. Professor, a gente vai ter que fazer um intervalo. Faremos. Esse assunto está interessante, muito interessante, mas a produção está pedindo um intervalo. A gente vai voltar nele, viu? Voltemos. Porque está bombando aqui, Amanda. Seguimos com as interações através das nossas redes sociais, mas antes eu queria falar aqui com o Enio rapidinho sobre essa decisão inédita. O tempo vai se estender para a resolução desse caso? Enquanto você tem alguma ideia de, em média, porque já faz 30 anos que você disse, no caso. Então, se vai se estender mais, então acredito que essas famílias vão ficar muito tempo nesse processo. Eu acho que ainda, no mínimo, mais uns 6 meses, até se constituir essa comissão, marcar reunião. Isso é para ajudar o juiz, entendeu? Inclusive, a decisão atinge liminares que já foram dadas, decisões já dadas, entendeu? E tem gente aqui perguntando uma pergunta simples, mas é importante responder. A prefeitura ela não pode fazer nada, porque tem muitas pessoas que elas acabam não, entendendo a situação, mas é uma questão que já está em processo há muito tempo. O prefeito, como o Zaidan sempre fala, ele não pode interferir nesse assunto. Não pode. O prefeito não tem como agir aí. O que vai caber à prefeitura? Dar o apoio social para essas famílias. Talvez arrumar, se efetivar, olha, vai ter que sair, para onde vai, dar um apoio nesse sentido. Agora, na questão fundiária em si, a prefeitura, como já disse o Zaidan, já vem apoiando isso há muito tempo, na mediação, tentando diálogo, tentando compor, né? O próprio prefeito agora, o prefeito Caio Mateus, já fez diversas reuniões tentando compor, né? Entrar num acordo e tal, que é o papel que ele pode ter nesse momento. Ele não pode ir lá, como muitos imaginam ser possível fazer, comprar área para dar para eles. Isso não existe, né? Até porque o dinheiro é público, é de todos. Se fosse assim, a gente teria, então, uma solução muito rápida para o problema habitacional do país, né? Não é assim, a gente sabe que não é. Bom, de volta aqui o programa Café da Manhã, só seguindo aí, professor, tem que responder um monte de zap aqui. Tá? Zap? Nessa sequência da Amanda aí, que ela fala que se a prefeitura pode intervir no caso da Vila Tupi, a prefeito, porque tem uma comissão de moradores que foi à prefeitura e pediu para o prefeito desapropriar essa área bem para fins de habitações sociais. Não pode, Zaidan, não pode. O prefeito, infelizmente, ele não pode. Eu acho que até se fosse possível, para atender uma necessidade social maior, se fosse possível, até acredito que o Caio, que é muito humano, que sente a dor dos outros, faria isso. A gente é testemunha disso em outras situações, o quanto ele
procura ajudar as pessoas. Mas nesse caso não dá. Não é assim, né? O dinheiro público, neste caso, não pode ser usado para comprar o imóvel, pagar a prestação da pessoa que não pagou, para entregar para ela, a pessoa, a propriedade do bem. Isso não pode acontecer. Infelizmente, né? Parece que é uma solução fácil, mas impossível do ponto de vista jurídico, inclusive. O prefeito, se fizer isso, incorre em improbidade administrativa, porque o recurso para habitação tem que ser usado de modo coletivo, para todos. Colocar um cadastro, aquilo tudo que a gente vê, né? Fazer a situação de vulnerabilidade de todas as famílias. Fundo Municipal de Habitação. Inscritas nesse cadastro, né? Tanto que os projetos habitacionais incluem, vocês podem ver, os projetos habitacionais que a gente tem conhecimento na prefeitura, das prefeituras, não é em uma só não, nas prefeituras, eles têm que atingir todos, a partir do cadastro social, da situação de cada família, faixa de renda, projetos específicos, né? O que não é o caso da Vila Tupi. No caso da Vila Tupi, sim, a gente tem moradores que não conseguiram pagar, que ficaram inadimplentes por diversas razões, mas nós temos casas muito boas lá dentro, Zaidan. Tem. De gente que talvez tenha pago, eu presumo. Né? Então, eu conheço, não vou citar nome aqui, mas eu conheço. Aqui eu não quero fazer nenhuma crítica também a eles, por favor, não é uma situação consolidada há muito tempo, precisa de um acordo. Aqui precisa sentar todo mundo, ter boa vontade, falar, eu não vou conseguir pagar, eu vou te devolver o imóvel, ou conseguir do proprietário um acordo que seja mais razoável. Agora, com a decisão do Barroso, o que vai ter? Vai ter a possibilidade de conversar de novo. Eu não estou dizendo que o proprietário vai aceitar nada, tá? Porque isso seria uma leviandade da minha parte. Mas ele pode, se quiser, conversar, pelo menos. Se vai ter ajuste, se não vai ter ajuste, é outra coisa. Eu acredito que é isso que possa acontecer. Volto a dizer, embora os contratos e os pedidos de reintegração não serão coletivos mais aí na Vila Tupi, vão ser individuais. O Zaidan já falou isso e é isso que vai acontecer. É para fulano, beltrano e ciclano. Mas como atinge um grupo maior de pessoas e é o mesmo lugar, acredito muito, também não vou afirmar vai acontecer, mas eu acredito muito que o juiz, na hora de executar a reintegração, ele vai seguir essas determinações recentes do STF. Tá certo. O Ricardo do bairro Esplanada dos Barreiros, São Vicente, parabéns aí, Zaidan, Enio. Sou seguidor do YouTube também. Ok, obrigado. Luiz do centro de São Vicente, bom dia, Zaidan, bom retorno. Zacarias de Mogi das Cruzes, bom dia a todos. Papo sério hoje, hein, Zaidan? No café da manhã. Papo muito sério. Ah, o Zacarias. Seu Vitor, da padaria Nova Seara, bom dia, Zaidan, bom dia, Enio, Amanda. Zaidan, uma fala antiga minha, radical, mas deveríamos enterrá-los em masmorras profundas, esses ministros, que neles estão fazendo com a população. O Eduardo Quaresma, de Bertioga, que trio maravilhoso. Recebi um vídeo, após edições em Santa Catarina, um proprietário de uma casa que estava vazia, teve seu imóvel invadido por um petista que trocou os cadeados e disse que não ia sair. Precisa ver se isso não é fake news, viu, Quaresma? Deixa eu falar uma coisa sobre isso, que o Zaidan tocou esse assunto, a Amanda também falou. Vejam bem, né? Não é o caso de quem usa os imóveis, né? Mas tem um preceito no direito, né? Eu vou até falar em latim. Não é por ser metido, não. É só porque é uma coisa que a gente aprende e ensina para os alunos lá nos primeiros anos da faculdade, né? Dormientibus non socuit ius. O direito não socorre quem dorme. É isso. O que acontece? Se você é proprietário de uma coisa, o que você faz com aquela coisa? Cuida. Exerce a posse. Faz a manutenção dela. Cuida da coisa. Entenderam? Existe, infelizmente, no Brasil, uma falsa ideia de que
as coisas não precisam ser mantidas e cuidadas, podem ficar abandonadas, mas mesmo assim, todo mundo tem que respeitar. Claro, isso é dever moral, que é outra coisa. Moralmente, uma sociedade sadia respeita a propriedade do outro, esteja abandonada ou não. A gente tem que fazer isso. Agora, o que o direito diz acerca disso? Diz o seguinte, que se uma propriedade é ocupada por alguém, e esta ocupação acontece por anos seguidos, sem oposição, que não é o caso aqui do que a gente está comentando, né? E nessa situação há, então, um vínculo com aquele que está na posse do imóvel, como se proprietário fosse, ele adquire um direito. Isso é o que o nosso direito civil diz. Então, não tem o que falar com relação a essa questão. Não o abandono de uma casa, isso é uma outra história. Não sei se eu fui claro, Amanda, porque às vezes a pessoa fica com a ideia de que, claro, né, se abandonar a coisa para sempre, alguém vai ser dono dela. Essa é a regra. Né? Agora, se você cuida da coisa, se você está lá, se você faz a manutenção do seu imóvel, então ele jamais poderá ser ocupado por quem quer que seja. É assim que o direito encara, tá? Deixa eu só esclarecer mais uma questão em relação... Alguém perguntou se a prefeitura pode fazer uma coisa. A prefeitura, inclusive, já fez. Ela deu o título, que eu saiba, de regularização fundiária para todos aqueles que já pagaram. Sabe o que significa o título de regularização fundiária? Pegar aquilo, ir no registro de imóveis e passar a propriedade para o seu nome. Quer mais segurança jurídica do que essa? A prefeitura já fez. A prefeitura fez isso naqueles que pagaram. Regularmente pagaram isso. O acordo da Vila Tupi. A prefeitura reconheceu, deu o título, a pessoa vai lá no registro de imóveis, agora eu sou proprietário desse imóvel aqui. Então isso é o que a prefeitura, antes não podia, né? Antes da lei de regularização fundiária, isso era complicadíssimo, né? O cara ia ter que fazer uma ação para tentar passar o título para o nome dele. Agora não. Com o que a prefeitura expediu, isso é uma belíssima ajuda da prefeitura. O cara pagou, tá tudo certinho, reconhecido, vai lá, ó, tá aqui seu título, vai lá e registra. Agora você é o proprietário desse imóvel. Isso é bom também.